Boa noite. Agradeço ao convite da comissão organizadora do evento. Estou muito contente de estar aqui. Então, vou começar a ler a minha apresentação que eu fiz. Acho que você precisa falar mais perto. Melhorou? Desculpa. Bom, então vamos lá. Nada pode ser tão banal, mas não é bem disso que estamos falando. É o período que abre o segundo romance de Michel Laub, Longe da Água, que é o meu favorito, cuja trama se dá em torno dos temas da culpa, da inevitabilidade da tragédia e dos ritos de passagem à idade adulta. Esse duro tempo de maturação é constante na literatura do escritor, cujos personagens muitas vezes fazem do narrar exercício de rememoração, seja enquanto compreensão do passado, seja como luta contra o esquecimento. Isso se constrói particularmente em Diário da Queda, seu romance mais conhecido, traduzido e premiado, leitura obrigatória do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Memória e seus descaminhos soam como música anterior, título do primeiro romance, no qual, entre cruzamento de tramas e tempos, reconstrói o passado familiar de um juiz que medita sobre a condenação de um personagem por estupro. Entre a cidade e a praia se passa longe da água, lugar e tempo de onde o narrador adulto revisita a adolescência para enfrentar o trauma da morte do melhor amigo. Os protagonistas de Michel Laub muitas vezes são homens anônimos e adultos que tentam acertar as contas com o passado, sendo a adolescência e a juventude momentos decisivos de descobertas desconcertantes ou eventos traumáticos que conformam indivíduos em desacerto com o mundo. Muitas vezes, esses personagens são assombrados por transtornos mentais, que no romance Segundo Tempo adoece a mãe do narrador. O enredo se desenvolve durante uma partida clássica de futebol, o Grenal, ponto de partida para a emergência das circunstâncias que levaram à dissolução familiar pelo enfoque subjetivo do narrador protagonista da história. A responsabilidade pelo próprio destino emerge como tarefa inescapável, tal como se delineia na fragmentária narrativa de Diário da Queda, no qual o trauma de um sobrevivente dos campos de concentração é transmitido entre gerações. A juventude nos chega, por sua vez, pelo grunge do Nirvana no romance A Maçã Envenenada, título retirado de um verso de Drain You, canção-tema da rememoração melancólica das desilusões de um protagonista contemporâneo de um lado, do suicida Kurt Cobain, e de outro, da sobrevivente do massacre de Ruanda, Immaculée Ilibagiza. Tal como acontece em Diário da Queda, entrelaçam-se memória individual e memória coletiva, suicídio e impulso de vida, juventude e maturidade na história de um triângulo amoroso de desfecho trágico. A experiência de iniciar a vida sexual em tempo de HIV surge em Tribunal da Quinta-feira como o terror dessa geração. Contudo, uma litania possível sai de cena graças ao humor sardônico do narrador José Vitor, que se vê diante de um linchamento virtual desencadeado pela vingança da ex-mulher, que torna públicas mensagens trocadas com o seu melhor amigo. Destaco, por fim, o exercício intertextual, metaficcional e polifônico de O Gato Diz Adeus, no qual personagens contam dialogicamente sua versão da história em primeira pessoa. O tecido narrativo é atravessado por outros gêneros textuais que incitam a reflexão sobre a ficção, no caso, sobre as implicações morais da autoficção, preocupação que o próprio Michel Laub tem expressado em entrevistas e debates, levando em consideração uma última constante que me cabe apontar aqui, a presença do autobiográfico em seus romances. Então, considerando tudo o que eu falei e as recorrências, a pergunta que eu gostaria de fazer inicialmente é: uma constante nos seus livros, Michel, é o resgate do passado como forma de compreensão dos traumas e sofrimentos da adolescência e das impossibilidades afetivas e existenciais da vida adulta. Eu gostaria de perguntar qual foi a importância desse tema para você como escritor e como, conforme afirmou em entrevista que você deu ano passado à Carta Capital, pretende dar uma guinada rumo a outros temas e estruturas narrativas. Bom, boa noite. Queria agradecer muito o convite da
da universidade, o Ari, né? Meus colegas aqui de mesa, em especial a Gisele por ter feito essa leitura gentil a meu respeito, e a presença aí de todos vocês. Quando eu vim para cá, eu estava pensando a respeito do próprio tema do seminário. Eu não sou da academia, eu tenho uma vida acadêmica que já se encerrou há muitos anos. Eu não sei muito bem qual é o procedimento normalmente quando se faz um seminário chamado, por exemplo, escritor como historiador do seu tempo, né? É isso. Eu não sabia se eu tinha que me ater a esse tema, se eu podia falar de outra coisa, enfim. Eu tentei, de algum modo, relacionar esse tema com o que eu faço como escritor, que no fundo é o que talvez possa interessar mais as pessoas a meu respeito, né? Pelo menos dentro de uma faculdade de literatura. Então eu fiquei pensando se esse rótulo de historiador do seu tempo poderia se aplicar a mim especificamente. A outros escritores, cada um vai falar de si, ou eu vou poder falar dos outros, tal, mas falando de mim mesmo, eu fiquei pensando se eu era uma espécie de historiador, ou uma espécie de testemunha, digamos assim, sendo que historiador e testemunha são duas figuras que muitas vezes se confundem, né? Uma testemunha também é, à sua maneira, um historiador, porque essa pessoa, ao falar de si, a falar de coisas que aconteceram com ela mesma, ou com pessoas próximas que ela tenha visto, ela também está falando de história, né? Então, as minhas questões, quando eu escrevo, quando eu decido escrever, e aí eu acho que tem a ver com essa entrevista que eu dei ano passado, né, posterior ao meu último livro, meu mais recente livro, que é de 2016. São questões que sempre surgem no momento em que eu vou começar a escrever um livro. Digamos, eu terminei um livro, em geral, me sinto muito esgotado, e com essa sensação exata que eu falei nessa entrevista, de que eu nunca mais vou escrever nada. Eu já tive essa sensação outras vezes. A diferença é que ninguém me perguntou na época e eu não dei entrevista nenhuma. Então, parece que eu estava muito certo daquilo que eu ia fazer em termos de carreira ou coisa assim, mas na verdade não. Porque os temas, em geral, embora os meus livros tenham muita coisa de parecido entre si, né? Os temas deles, os temas gerais, pelo menos os gatilhos, eles são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, os três últimos, digamos, o Diário da Queda fala de Holocausto, de Segunda Guerra. O Maçã Envenenada fala dessa questão da música pop, do que é você ter um ídolo de uma música pop, faz uma relação com a Guerra de Ruanda e tal, que aí dialoga um pouco com o Diário da Queda de fato, mas o mais recente, que é o Tribunal da Quinta-feira, fala de outras coisas, de sexualidade, que o HIV é uma porta de entrada para falar de desejo, de sexualidade, de intimidade. Na era das redes sociais as coisas meio que se misturam. Então os temas em si são diferentes. E temas no mundo existem muitos, né? Eu acho que não sei como é que é para Noemi, mas para mim, assim, temas que me interessam, existem muitos. O problema é como eu vou fazer a embocadura do livro para falar daqueles temas. Então, por exemplo, tem temas atuais, por exemplo, temas de política atual, claro que eu me interesso por isso, e assim como qualquer um aqui que lê noticiário ou vê notícia no celular ou coisa assim, mas como escrever um romance sobre isso vira uma outra questão, que é uma questão que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Noemi estava falando, que é uma questão que ela é, digamos, existencial, política, pública, né? O que eu vou falar? Vou falar da ditadura, não vou falar da ditadura, do governo Bolsonaro ou não? Isso são questões políticas, mas antes de mais nada, quando você vai escrever o livro, surgem questões técnicas, de perspectiva mesmo, porque um livro, quando você escolhe um tema X para falar, por exemplo, Segunda Guerra, Holocausto, você tem a velha metáfora da página em branco ou da tela em branco, ela segue sendo muito pertinente. Eu decidi que eu vou escrever sobre o Holocausto, eu posso fazer 500 tipos de livros diferentes sobre o Holocausto. E na minha experiência, pelo menos na minha experiência pessoal, a primeira escolha que eu faço quando eu vou começar um livro, é a escolha mais decisiva, eu acho que até no resultado final, mas ela é muito decisiva nesse início de processo, é a escolha da perspectiva, ou seja, a escolha do narrador. Se eu vou fazer narrador em primeira pessoa, se eu vou fazer em terceira pessoa, se esse narrador vai ser contemporâneo à história, se ele vai estar falando do futuro, do passado, se ele vai estar próximo à história, se vai ser um homem ou uma mulher, qual que é a raça desse narrador, qual que é a orientação sexual.
enfim, essas questões todas que a gente, qual é o grau de escolaridade, né, porque é uma coisa muito importante para a linguagem, por exemplo, de um narrador de primeira pessoa, essas primeiras escolhas, elas começam imediatamente a restringir o tema do livro. Então, no caso do Diário da Queda, que era um livro sobre o Holocausto, eu tinha a opção de fazer do ponto de vista de um testemunho direto, ou do filho do testemunho direto, ou do neto do testemunho direto, ou da mulher, enfim, eram várias possibilidades. Eu acabei escolhendo a perspectiva do neto do sobrevivente. Então, é uma perspectiva oblíqua, ela é externa a ele. Isso determina muita coisa, inclusive em termos, assim, às vezes políticos, porque, digamos, é óbvio que eu não passei por campo de concentração, e eu estou falando sobre um personagem que passou, né? Então existe uma questão, às vezes, dentro daquilo que você lembrou, da coisa da lembrança ética, sobre a questão ética da autoficção, por exemplo. Se eu vou escrever sobre um sobrevivente de campo de concentração, que no livro é o meu avô, imediatamente isso traz muitas questões morais para mim. Eu venho de família judaica, eu tenho parentes que passaram de fato por campos de concentração, o avô do meu primo, digamos. Meu pai era um refugiado de guerra, embora não tenha passado por campo de concentração. Então eu estou falando sobre uma experiência que é dessas pessoas. Então a minha escolha, por exemplo, por um neto narrando, ela tem um componente ético que é aquele assim de eu não vou me apropriar dessa experiência. O que eu vou fazer é falar da experiência de alguém que ouviu alguma pessoa falando de uma experiência. Então, esse tipo de coisa começa a limitar o romance no mau e no bom sentido, não tô botando sentido valorativo nisso, mas, digamos, limita ele, assim como limita o momento em que eu escolho falar da perspectiva, por exemplo, de uma primeira pessoa num romance realista, digamos assim. Se eu vou falar de uma primeira pessoa num romance realista e o personagem sou eu, digamos, hoje aqui, dando essa palestra, eu não posso saber, dentro dessa perspectiva do romance, o que está acontecendo na sala ao lado ou no andar de baixo da Fefeleche. Então isso começa a me limitar como narrador, porque eu só vou poder falar do que eu estou vendo, ou do que eu converso com vocês, que vocês falam para mim, ou do que algum de vocês conta para mim que aconteceu em outro lugar, tudo bem, em outro tempo, mas isso tem que estar dentro do romance. Se você me disser assim, aconteceu uma coisa com meu avô, eu vou dizer, a moça de branco me disse que aconteceu uma coisa com meu avô. Não sou eu dizendo que estava junto com o seu avô. São limitações técnicas de perspectiva e que também acabam sendo limitações ou soluções éticas, né? Como eu estava falando da apropriação da narrativa. Isso tudo, assim, para dizer, tentando dar uma resposta para você, da questão do esgotamento, é claro que existia um esgotamento físico mesmo, de ter acabado de escrever um livro sempre é muito, para mim, né? Não sei com a Noemi como é que isso acontece, mas para mim sempre é um processo muito cansativo, exaustivo até. Eu passo 3, às vezes 2, 3 anos, agora eu estou quase 4 anos, meio que conversando comigo mesmo, todos os dias, com as questões. Eu não aguento mais a minha voz, o jeito que eu escrevo, começa a virar uma coisa, é uma neurose permanente que prejudica a minha vida familiar, social, tudo, né? Isso aí não tem dúvida. Isso é autoficção, né? Na verdade, isso é mais autoficção do que criar um personagem autoficcional. E aí... Então, claro, eu tinha esse esgotamento, mas eu também tinha, nesse momento que eu dei a entrevista, que é o momento que eu acho que eu estou começando a superar agora, espero, né? Que era aquele de escolher a perspectiva para o novo livro. Acho que naquele momento eu ainda não estava escrevendo, ou já tinha começado uns rascunhos que não estavam dando certo, porque eu tinha essa questão ética da escolha da perspectiva narrativa, que é um pouco a história do próprio seminário, assim, a escolha entre ser um historiador ou um testemunho, digamos. Eu quero falar de outros, de experiências alheias, ou quero falar da minha própria experiência. As experiências alheias eu tenho direito de me apropriar delas para escrever, não tenho. As minhas próprias experiências, elas já não se esgotaram de tantos livros que eu escrevi com essa perspectiva. Será que alguém realmente se interessa pelas minhas experiências de adolescência, mesmo que eu mude elas na forma da ficção, etc. Então são essas questões que começam a aparecer e que muitas vezes causam nos impasses que são inevitáveis, esses dilemas, né, essas questões, causam essa sensação de que, pronto, agora eu estou realmente bloqueado, eu nunca mais vou conseguir, porque quando eu escrevi o primeiro livro, lá nos anos 2000, eu estava muito... Esse livro do tal do juiz. Eu escrevi esse livro com 27 anos, o juiz do livro tem 50 anos,
Eu fiz faculdade de Direito, tudo, mas a minha experiência na área jurídica, digamos, não era a experiência de um juiz, certamente, um juiz mais velho, que era casado, que tinha umas coisas assim, de que estava tentando ter um filho com a mulher e não conseguia. Não era uma experiência minha na época. E eu, na época, não me pareceu nenhum problema escrever sobre isso. Era uma questão técnica, assim, de, essa frase está funcionando, esse personagem é verossímil, entre aspas, né, aquele conceito de verossimilhança, que é um pouco construído artificialmente também, né, pela gente. Isso ao longo do tempo tu vai percebendo, né? Mas, em resumo, isso, na época, não era um problema. À medida, claro, que você vai escrevendo, você vai tendo... É uma responsabilidade, assim, no bom sentido da palavra, porque você vai ganhando leitores, né? As pessoas trazem retorno a respeito daquilo que você escreveu. Retorno positivo e retorno negativo. E, às vezes, o retorno negativo, ele é bastante importante nesse sentido de você perceber. Às vezes, não é o crítico do jornal, muitas vezes, mas, às vezes, é alguém numa palestra, numa escola, uma menina de 15 anos, um rapaz lá que... falar, você escreveu sobre isso, mas na verdade eu vivi isso, tal, minha família. E essas coisas você começa a se colocar no momento que você está escrevendo um livro, então dá um pouco essa sensação de bloqueio. Mas eu acho que essa sensação de bloqueio, que também eu acho que é bastante comum para todo escritor que começa um livro novo e tal, ela é muito importante porque ela também nos leva a outras questões que eu acho que seria bem interessante que a gente discutisse hoje, que eu ouvisse até a perspectiva de vocês, porque vocês estão lidando com isso também, né, dentro da faculdade que, digamos, que é a vanguarda de pensamento, digamos assim, sobre literatura na sociedade, onde as discussões mais avançadas muito provavelmente estarão sendo feitas, né? Então, essa questão desse travamento, dessas travas aí, desses pudores de um escritor como eu, digamos, da minha idade, do meu gênero, da minha classe social, da minha formação cultural, etc., de ter que, eventualmente, evitar... digamos, reproduzir novamente a minha própria experiência, porque é uma experiência, de certo modo, hegemônico, né, dentro da literatura, se a gente quer falar em termos até históricos, sociológicos, políticos. Então eu tento fugir um pouco disso, mas ao mesmo tempo, quando eu fujo isso e vou para uma experiência alheia, que é, digamos assim, escolher um narrador que é uma mulher, que não sou eu, que, enfim, de outra formação, de outra conformação psicológica, cultural, de classe, etc., isso também gera esse dilema de que, de repente, eu, como testemunha, não sou mais testemunha, eu sou historiador da vida alheia, né, das emoções alheias. O Caio Fernando Abreu tinha essa frase, né, que o escritor é um biógrafo das emoções do seu tempo. É mais ou menos isso, né, um historiador, de certo modo, mas um historiador pelo lado dos afetos, das emoções, etc. Então, esse é um dilema que eu acho muito importante. Eu estou vivendo ele, dia a dia, eu acho que eu vou viver pelo resto da vida, né? E é um dilema sobre as próprias possibilidades, né, da ficção, a própria liberdade que a gente tem ou não de escrever, né? É uma coisa muito importante. É claro que a gente tem liberdade de escrever, todo mundo pode escrever um livro. A gente não está proibido, não vai preso ainda, né, por causa disso. Mas uma coisa é você escrever. A essa altura da minha vida não me interessa só escrever. Eu quero um tipo de comunicação com o público. Não precisa ser um público grande, um público leigo, nada disso. Assim, pode ser um público até especializado, não tem problema. Mas existe esse diálogo, essa via de mão dupla, que é uma coisa que também com a idade eu comecei a perceber que existia mais do que eu pensava que existia antes. Antes eu era muito autossuficiente, meu negócio era escrever. Se eu tiver leitor, que bom. Se eu não tiver paciência e tal... hoje em dia eu não penso muito assim, eu gosto dessa ideia do diálogo. Então, assim, é permitido escrever sobre qualquer coisa, sobre o ponto de vista de qualquer narrador, claro que eu tenho, é claro que eu tenho essa permissão. Mas eu gostaria que essa liberdade ela não fosse só formal, digamos, da Constituição brasileira que me garante o direito de escrever. Eu gostaria que a comunidade literária pensasse nessas questões, pensasse, por exemplo, no problema de restringir o tipo de autoridade que o autor ou a autora X ou Y pode ter para falar do tema X ou Y, se isso não é uma forma de restringir também a nossa experiência com a ficção. Afinal a ficção é se colocar, né, no lugar do outro, não é eu apenas testemunhar o que eu vi ou o que eu deixei de ver, porque senão não é literatura mais, é outra coisa, né? A gente vira na verdade a gente limita cada pessoa que escreve somente a sua própria história, a sua própria classe, seu próprio gênero, etc, etc. E isso para mim como experiência de leitor mesmo, né?
pelo menos talvez para a minha geração, a minha experiência de leitor particular, esse tipo de experiência de sensibilidade no momento, assim, acho que nunca vai acontecer isso, não me interessa, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Bem, quando nós iniciamos os trabalhos, eu estava um pouquinho ansioso por conta do atraso e tal, e acabei não dando as informações todas que deveria, né? Eu quero completar uma informação agora, e que justamente o Michel mencionou. O evento Voz do Escritor, ainda que ele seja independente, ocorra em todo semestre, neste semestre ele está ocorrendo junto com o seminário de pós-graduação do programa de teoria literária, chamado justamente O Escritor como Historiador de Seu Tempo, né? As relações entre literatura e história, né, que são fundamentais para nós, né? E que está sendo organizado por uma comissão, que é a comissão também da revista Magma, a revista dos alunos de pós-graduação. Lá para o final eu vou fazer uns agradecimentos e citar todos que eu me lembrar e que estão participando desse evento. Agora, eu gostaria de passar para uma outra sessão do nosso trabalho, que é a seguinte: além de ser a voz do escritor, nós podemos também ouvir a voz dos narradores, né? Então eu vou pedir para a Noemi e para o Michel para que eles leiam um fragmento da sua obra e que a gente tenha a voz não só do escritor, mas do narrador viva no evento, né? Vamos começar? E aí vocês podem comentar à vontade o trecho, fiquem à vontade. Bom, vou ler aqui um trecho desse livro aqui, que é meu último livro, Não Está Mais Aqui Quem Falou, que é de 2017. A Fabiane que escolheu. Mas eu gosto desse texto também. Chama-se Sobre Meu Ombro. Que lógica, afinal, há na memória? Lembramos de muita coisa quando queremos, e grande parte de nossa vida se baseia nisso. Mas também lembramos do que não queremos, do que nos faz mal, de coisas desimportantes, e esquecemos do que gostamos, do que nos fez bem, de algo de que precisaríamos com urgência. E nem falo dos efeitos mais compreensíveis da idade, que, como todo o resto, também agem sobre a lembrança e o esquecimento. O contrassenso é total quando penso, por exemplo, que aos 55 anos, idade para já se esquecer ao abrir a geladeira o que é que se foi pegar lá, esqueço do nome de uma de minhas primas mais queridas e, por outro lado, lembro dos nomes de todos os jogadores da seleção de 74, time de pouca importância no qual eu mal prestei atenção. Por que me lembro desses nomes? O que faz com que minha memória traga coisas que não me dizem respeito, não me dizem mesmo nada, não tem relação com algo que me traumatizou, nada, absolutamente? Teria a memória também a função de fixar a amenidade simplesmente porque sim? Porque, como o espancador de Kafka, cuja tarefa é só espancar, a memória lembra assim à toa, só por lembrar? Se não fosse assim, por que esqueço de como era o braço de meu pai sobre o meu ombro, mas lembro de sua camisa para fora da calça, da Coca-Cola que ele bebia inteira direto do gargalo da garrafa num único gole e que eu olhava admirada e invejosa, do sorvete Quichou que nós comíamos juntos e escondidos de minha mãe no boteco da esquina de casa, da linguiça que devorávamos na rua São Bento, ele que não podia comer carne de porco, do elástico de borracha que envolvia o maço de dinheiro que ele guardava no bolso lateral da calça de tergal, do caranguejo de plástico que ele comprava no centro da cidade e punha sem ninguém ver no sofá de casa, para que quando eu voltasse da escola, sem dar pela coisa, me assustasse. E eu, na verdade, não me assustava, mas fingia que sim,
para agradá-lo. Do contorno de seu nariz enorme que eu desenhei com a mão quando o vi morto sob um lençol. Do momento em que eu disse que não gostava dele e ele saiu desembestado pela rua, dizendo que tinha criado um monstro, e eu indo atrás, me desculpando. Pai, pelo amor de Deus, pai, me desculpe, não foi isso que eu quis dizer, só desabafei. De quando eu ia junto com ele ao banco na Rua da Graça e ria porque ele fazia contas em voz alta e porque vezes em iugoslavo se disputa e ele falava triputa dva. De como ele me agarrava pelas mãos quando eu era bem pequena na praia e me lançava por baixo de suas pernas ou por cima dos ombros. De quando implorava que eu fosse para o mar junto com ele, porque afinal o mar é que era a melhor terapia, e que eu parasse de frequentar o psicólogo, porque nada se resolvia falando. De como o filme que ele mais amava na vida era Horizonte Perdido, e que Shangri-La sim é que era o lugar perfeito, e não esse país ridículo onde vivíamos. De como ele admirava tanto Jânio Quadros como Fidel Castro, porque ambos eram seguros do que diziam e realmente se interessavam pelo povo. De como ele era a favor de uma ditadura do proletariado. Como ele queria ser ou guarda de trânsito, ou presidente da República, ou um milionário da fundição, igual ao Antônio Hermílio de Moraes. Como ele achava que os grandes males do século XX tinham sido a empregada doméstica, a pílula anticoncepcional e a televisão. Da forma nostálgica e sensual como ele admirava as pernas da Elba Ramalho, da caneta Bic que ele mantinha sempre no bolso da camisa como se fosse uma Mont Blanc, não permitindo que ninguém a pegasse emprestado. Como ele chamava os funcionários de sua pequena fábrica de ilustre, como ele pedia que eu lhe desse um beijo na bochecha dizendo aplica. Como ele gostava de bife com batatas fritas e só pedia esse único prato em todos os restaurantes aonde íamos, fosse na churrascaria mais cara da cidade ou na cantina do bairro. Como ele conversava com os mendigos da rua que frequentavam sua mesa e a quem ele dava mesadas ou semanadas regulares. Como ele me dizia, conta alguma coisa, para de estudar um pouco e vem conversar com teu pai. Como ele perguntava para todos os amigos que chegavam em casa, que acha da conjuntura política e econômica internacional? Como ele odiava borrachudos e largou uma casa alugada por 1 mês em Ilhabela, depois de apenas 2 dias por causa deles. Como ele e minha mãe sempre pediam os mesmos sabores de sorvete no Alasca, limão e pistache. Como ele não gostava de viajar porque dizia que em todas as cidades se vê sempre a mesma coisa, igrejas, monumentos e museus. Como ele se trancava com o primeiro neto em seu quarto, pendurando do lado de fora da porta um aviso, não perturbe, e ficava por mais de 4, 5 horas brincando com ele. De como quando, ao ser advertido por mim sobre a grande quantidade de brinquedos que ele comprava para esse neto, e de como isso podia fazer mal ao menino, ele respondeu, mas se ele fica feliz, e então eu fico também, qual é o problema? Como ele se orgulhava nas cartas que escrevia aos clientes de usar a palavra referente, porque a considerava uma palavra chique. Como ele fingia ter um caso com uma de suas costureiras, ou talvez tivesse mesmo. Como ele me pedia que apertasse a cabeça dele, que sempre doía, e quando eu apertava ele dizia, ai, Deió, que eu nunca quis saber o que quer dizer, mas intuitivamente sabia. Mas de seu braço, que tenho certeza ele colocava sobre meu ombro com aquela sua mão grande, a sensação desse peso leve e quente, eu não consigo lembrar. Quer falar? Oi? Falar alguma coisa? Bom, vou ler um trecho do Diário da Queda, que é esse livro que eu estava falando antes sobre o Holocausto. E acho que talvez até tenha a ver com o que eu estava falando, porque começa, da página em branco, começa imediatamente, desde a primeira linha, a limitar o escopo do livro. Dá para ouvir assim, eu vou ter que manter afastado. Ah, não, posso fazer assim. Ele começa a limitar desde a primeira linha o escopo, né, o campo sobre o qual ele vai falar dentro do grande tema do Holocausto.
Meu avô não gostava de falar do passado, o que não é de estranhar, ao menos em relação ao que interessa. O fato de ele ser judeu, de ter chegado no Brasil num daqueles navios apinhados, o gado para quem a história parece ter acabado aos 20 anos, ou 30, ou 40, não importa, e resta apenas um tipo de lembrança que vem e volta e pode ser uma prisão ainda pior que aquela onde você esteve. Nos cadernos do meu avô não há qualquer menção a essa viagem. Não sei onde ele embarcou, se ele arrumou algum documento antes de sair, se tinha dinheiro ou alguma indicação sobre o que encontraria no Brasil. Não sei quantos dias durou a travessia, se ventou ou não, se houve uma tempestade de madrugada e se para ele fazia diferença que o navio fosse a pique e ele terminasse de maneira tão irônica, num turbilhão escuro de gelo e sem chance de figurar em nenhuma lembrança além de uma estatística. Um dado que resumiria sua biografia, engolindo qualquer referência ao local onde foi criado e à escola onde estudou e a todos esses detalhes acontecidos no intervalo entre o nascimento e a idade em que teve um número tatuado no braço. Eu não gostaria de falar sobre esse tema. Se há uma coisa que o mundo não precisa é ouvir minhas considerações a respeito. O cinema já se encarregou disso, os livros já se encarregaram disso, as testemunhas já narraram isso detalhe por detalhe, e há 60 anos de reportagens, ensaios e análises, gerações de historiadores e filósofos e artistas que dedicaram suas vidas a acrescentar notas de página a esse material. Um esforço para renovar mais uma vez a opinião que o mundo tem sobre o assunto, a reação de qualquer pessoa à menção da palavra Auschwitz. Então, nem por um segundo me ocorreria de repetir essas ideias se elas não fossem, em algum ponto, essenciais para que eu possa também falar do meu avô e, por consequência, do meu pai e, por consequência, de mim. Nos meses antes de completar 13 anos, eu estudei para fazer bar mitzvah. 2 vezes por semana eu ia à casa de um rabino. Éramos 6 ou 7 alunos e cada um levava para casa uma fita com trechos da Torá gravados e cantados por ele. Na aula seguinte precisávamos saber tudo de cor e até hoje sou capaz de entoar aquele mantra de 15 ou 20 minutos sem saber o significado de uma palavra. O rabino vivia do salário da sinagoga e da contribuição das famílias. A mulher tinha morrido e ele não tinha filhos. Durante as aulas, ele tomava chá com adoçante. Pouco depois do início, pegava um dos alunos, em geral que não havia estudado, e sentava ao lado dele e falava com o rosto quase encostado no dele e o fazia cantar de novo a cada verso e sílaba, até que o aluno errasse pela 2ª ou 3ª vez e o rabino desse um soco na mesa e gritasse e ameaçasse que não faria o bar mitzvah de ninguém. O rabino tinha as unhas grandes e cheiro de vinagre. Era o único que fazia essa preparação na cidade e era comum que na hora de ir embora esperássemos na cozinha enquanto ele tinha uma conversa com nossos pais, na qual dizia que éramos desinteressados e indisciplinados e ignorantes e agressivos e no final do discurso ele pedia um pouco mais de dinheiro. Nessa hora era comum também que um dos alunos, sabendo que o rabino era diabético, que tinha parado no hospital por causa disso, que tinha havido complicações e uma das pernas chegou a correr o risco de ser amputada, esse aluno se oferecia para pegar mais chá e em vez de adoçante botava açúcar na xícara. Praticamente todos os meus colegas fizeram bar mitzvah. A cerimônia era aos sábados de manhã. O aniversariante usava talid e era chamado para rezar junto com os adultos. Depois havia um almoço ou jantar, em geral num hotel de luxo, e uma das coisas que meus colegas gostavam era de passar graxa nas maçanetas dos quartos. Outra era de fazer xixi nas caixas de toalhas dos banheiros. Outra ainda, embora isso só tenha acontecido uma vez, na hora do parabéns, e naquele ano era comum jogar o aniversariante para o alto 13 vezes, um grupo segurando nas quedas, como uma rede de bombeiros. Nesse dia, a rede abriu na 13ª queda e o aniversariante caiu de costas no chão. A festa em que isso aconteceu não foi num hotel de luxo, e sim num salão de festas, um prédio que não tinha elevador nem porteiro, porque o aniversariante era bolsista e filho de um cobrador de ônibus que já tinha sido visto vendendo algodão doce no parque. O aniversariante não ficava em recuperação em nenhuma disciplina, nunca tinha ido a nenhuma festa, não havia participado de um quebra-quebra na biblioteca, nem estava entre os alunos que puseram um pedaço de carne crua na bolsa de uma professora, muito menos achou engraçado quando alguém deixou uma bomba atrás da privada, um saco de pólvora no qual era preso um cigarro que queimava até a explosão. Ao cair, ele machucou uma vértebra, teve de ficar de cama 2 meses, usar colete ortopédico por mais alguns meses e fazer fisioterapia durante todo esse tempo, tudo depois de ter sido levado para o hospital e a festa ter se encerrado numa atmosfera geral de perplexidade, ao menos entre os adultos presentes, e um dos que deveriam ter segurado esse colega era eu.
Nós vamos fazer agora uma primeira rodada de perguntas vindas do público, né? Para isso, a Beatriz, a Júlia e o Ricardo vão... Por favor. Fala. Ricardo, é mais fácil aqui. É mais fácil aqui. Gente, nada perfeito. O microfone não está funcionando. Então tem que ter coragem e vir aqui perguntar. Tá. Gente, não, mandar no papelzinho não, né? Ninguém aqui tem 12 anos. Então, eu vou fazer uma pergunta, já porque se eu perguntar agora, vai todo mundo ficar tímido. Então, eu vou fazer primeiro. É para Noemi, na verdade, que eu fiquei curiosa. Qual que é uma das suas etimologias favoritas? Que você falou que você gosta. Por que você não disse que você ia perguntar isso antes? A de hospedagem. É boa. Nossa, a Fabiana é uma coisa. Soprou. Aqui nesse livro tem várias, mas ela falou uma bem legal, de hóspede. Não, mas na verdade não tanto em português como em francês, que é hôte, né? H-O-T-E. E eu tenho muito interesse pela ideia de hospitalidade e por uma teoria de um filósofo que eu admiro muito, que é o Levinas. E para ele, a hospitalidade é o principal valor humano, mais importante ainda do que a liberdade. A hospitalidade, porque ele diz que quem não é hospitaleiro não pode ser livre. E eu concordo com isso. E então ele fala sobre a etimologia da palavra hôte, que em francês é tanto o anfitrião, o hospedeiro, como o hóspede, né? Tanto quem hospeda como quem é hospedado. Porque na etimologia original dessa palavra, quem hospeda um dia também será hóspede. E quem está sendo hospedado um dia também hospedará. E essa etimologia contém essa duplicidade, pelo fato de ela contemplar ambos. E aqui nesse livro, no Está Mais Aqui Quem Falou, tem um ensaio inteiro só sobre essa etimologia. Então, eu gosto dessa. Olha, já que nós não temos, então, a possibilidade do microfone ir até aí, né, vocês deverão vir até o microfone. Quem gostaria de fazer de longe mesmo? Quem quiser, então, propor uma pergunta, é só ficar em pé e fazer a pergunta. Além de ter que... Opa, por favor. Fale seu nome e... Deu para ouvir? Responder, Michel? Deu? Então, bom, a pergunta é para os dois, né? Oi, eu sou de Porto Alegre e lá em Porto Alegre tem uma tradição grande dos cursos de escrita criativa, né? Desde os anos 80. Então, era muito comum nos anos 90, quando eu comecei a pensar em ser escritor, a primeira coisa que a gente pensava era se matricular numa dessas oficinas, e eu fiz, de fato, a oficina do Assis Brasil, que é uma oficina muito conhecida, e foi muito, muito bom para mim. Eu acho que, eu não sei se o tipo de coisa que eu acabei fazendo depois foi influenciado pela oficina, ou mais provavelmente o tipo de coisa que eu já queria fazer, a maneira como eu penso, a literatura, como eu gosto de narrar, para que eu pudesse
entender os mecanismos dessa maneira de narrar a oficina acabou sendo muito, muito importante. Quanto a letras, ou a qualquer outro curso, qualquer outra profissão, qualquer meio de vida, eu acho que a história de cada um, ela acaba influenciando de alguma maneira, boa ou ruim, mas eu duvido que uma história pessoal por exemplo, de ambiente, de trabalho ou de faculdade, digamos que tire de um escritor ou de uma escritora a sua vocação, né? Eu não acredito muito nisso. A gente tem exemplos de escritores que vieram de todos os tipos de ambiente, às vezes dos ambientes menos prováveis, né, de onde sairia um escritor ou escritora. Então, no meu caso, assim, eu fiz faculdade de Direito, por exemplo, fiz jornalismo um pouco, eu sou jornalista também, e hoje eu tenho uma noção de que essas duas áreas me atrapalharam muito em termos de certos aspectos, assim, da literatura. E, ao mesmo tempo, me ajudaram muito em outros, né? O Direito certamente me atrapalhou na questão da linguagem, no entendimento quase sociológico, assim, do que é a matéria da literatura, né? Do tipo de relação que um advogado médico, um jurista médico tem com as questões sociológicas, com as questões de linguagem. Eu acho que nesse sentido foi negativo até para mim, mas por outro lado, o direito, como acho que a filosofia, talvez a economia, cursos que são sistemáticos, digamos assim, que nos ensinam os fundamentos de um determinado sistema, né? No caso do sistema jurídico, engenharia, assim, né? São cursos que ensinam a pensar, de certo modo. E eu acho que o tipo de pensamento que eu consigo ter hoje na hora de, por exemplo, montar a arquitetura de um romance, mesmo que essa arquitetura não seja planejada, mas na hora de olhar para um romance e ver o que está funcionando, o que não está, como é que eu resolvo isso arquitetonicamente, isso veio, claro, um pouco da oficina, um pouco da minha experiência pessoal, mas eu acho que tem alguma coisa do direito aí também, né? O tipo de raciocínio que você tem. É que nem estudar matemática quando a gente é mais novo. Eu não uso matemática praticamente na vida, né, a não ser coisas muito simples, tudo, mas ter estudado matemática certamente me ajudou no raciocínio lógico, que é uma coisa muito importante em qualquer área, inclusive literatura, né? Alguém mais? Uma outra questão? Por favor. Gênero é meio que uma balela. E beleza, eu acho que eu me até do diálogo. Mas eu acho que o gênero, às vezes, tem uns limites que o gênero nos impõe. Às vezes não serve como uma corrimão, ou uma muleta para chatear no escuro, sei lá, algo que tire assim, a gente do papel branco. E aí a pergunta é, como que vocês saem desse estágio do papel em branco? Você fez duas perguntas, né? Não, eu acho que é como o Michel falou, né? Cada escritor é um. E pode ser que para alguns esses limites impostos não pelo gênero, porque eu não acho que o gênero imponha limites. Isso daí são as classificações que foram feitas sobre o gênero que impuseram esses limites. Pode ser que para alguns isso funcione sim, como um corrimão ou uma forma de você poder tatear no escuro. Mas eu acho que existem muitos outros e que cada escritor vai descobrindo quais são os seus, né? E que você usar como corrimão convenções que foram sistematizadas por outros, acho que não precisa. É melhor você usar os teus próprios corrimões, as tuas próprias formas de tatear no escuro. E não há um conto só pode, sei lá, não, uma crônica, digamos, uma crônica precisa falar sobre o cotidiano. Né? Para mim, isso é mais
é mais contraproducente do que um corrimão, né? Mas para você pode ser que funcione assim. Então, eu acho que é você que vai decidir à medida que você escreve, né? Porque eu acho que é trabalhando muito, produzindo muito, que a gente vai descobrindo, né, quais são as nossas muletas e as nossas formas de poder tatear no escuro. Então, muito mais importante do que saber em que gênero você vai escrever é escrever. Agora, como eu faço para enfrentar o papel em branco, né? Você falou? Eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. Se eu não tenho ideia, eu vou lá e escrevo. Sei lá, me proponho uma brincadeira, um jogo, uma frase, vou desenvolvendo uma coisa ruim mesmo, né? Você tem que escrever muita coisa ruim para poder chegar em alguma coisa razoável. Então, eu não tenho essa mitologia do escritor com papel em branco que fica se descabelando e jogando papel no lixo, e aquele lixo que vai se lotando de papéis. Não tem... para mim, não tem nada dessa mitologia, sabe? Do escritor desesperado. Escrever é igual outras coisas. Igual andar de bicicleta. Não sei se o Michel quer falar. Bom, eu quero dizer que você tem muita sorte, porque não é o que acontece comigo. E eu acho que talvez as duas questões se misturem numa só. Para mim, o corrimão ele é um bom lugar onde se segurar nesse bloqueio. Não é um bloqueio do tipo, o que eu vou fazer, não é que eu não consiga escrever uma palavra, nunca tive isso. Mas eu começo a escrever, o livro que eu estou escrevendo agora, de um ano para cá eu achei a voz ou as vozes dele, digamos assim, mas até então eu estava tateando muito, por motivos muito subjetivos, assim, tudo aquilo que eu falei na primeira resposta, influi, são questões externas, mas eu acho que no fundo é uma coisa que a Noemi falou na primeira intervenção dela, que é a coisa da linguagem. A linguagem tem que te puxar, ou seja, de algum modo aquela linguagem tem que te convencer de que ela é necessária no mundo, ou que ela não é falsa, que ela é sincera, né? Tem uma sinceridade. E às vezes é uma voz de uma outra pessoa, uma voz de um personagem completamente diferente de você, mas aí não tem como definir, né, o que é sincero, o que não é. Para o meu ouvido, eu sei exatamente o que é sincero ou não. Tudo que está nos meus livros é sincero para mim, talvez não seja para o leitor, né? Então, assim, o corredor, ele ajuda na busca dessa sinceridade. Às vezes, você sabe o tema, mas digamos que um corredor... Corrimão, desculpa. Estava falando corredor. Corredor também, né? Mas o corrimão, digamos, desse agora que eu estou escrevendo, é um livro que é em forma de entrevistas. Como se fosse ping-pong, sabe? O gênero jornalístico, é pergunta-resposta só. Nessa época da tal da entrevista, eu estava tão desconfiado das minhas próprias soluções de linguagem, da retórica, eu estava me achando muito retórico, muito jogando uma coisa muito pro alto, muito solene, e eu queria rebaixar isso. E eu não conseguia achar o jeito, porque aí é isso, aí daqui a pouco ficava muito, muito simplório. Eu descobri um jeito assim de fazer algo oral, mas que não é a oralidade, aquela oralidade falsa de diálogo, digamos, que tu vê muitas vezes, aquele diálogo que a pessoa fica explicando o que ela está fazendo para o leitor, que é uma coisa, eu acho, detestável em literatura, pelo menos o tipo de literatura que eu faço, que eu gosto de fazer. Eu não escrevia muito diálogo nos meus livros. Esse livro é praticamente só diálogo, porque é pergunta e resposta, só que aí o tipo de tom que alguém vai usar respondendo uma pergunta, ela está sendo provocada a dizer alguma coisa, não está dizendo espontaneamente, já muda tudo. É um pouco assim que nem nós aqui, se eu tivesse parado na frente de vocês no início do seminário, não tivesse ninguém na mesa, só eu com você, só eu e a sala,
e eu tivesse que falar 1 hora, ia ser um terror. Quando eu faço isso, às vezes eu tenho que fazer, eu não sou professor, né? Sabe o que eu faço? Eu faço um guia, que nem os palestrantes fazem. Eu escrevo umas perguntas para mim mesmo, como se eu estivesse dando uma entrevista, aí parece que sai, né? Porque assim, parece que alguém está interessado, pelo menos eu não tenho essa... Eu não tenho a sensação de que eu estou falando o que ninguém quer saber. Então, nesse livro que eu estou fazendo, acabou sendo essa a solução da pergunta. A pergunta desencadeia a resposta. Esse é o corrimão. É claro que em algum momento do livro, o corrimão ele cria outros problemas, né? Aí, daqui a pouco é um livro inteiro de entrevistas, ele começa a ficar chato, fica monótono, tem 1000 questões que tu tem que resolver no meio. Daqui a pouco tem que dar uma quebrada e botar uma outra voz. Aí começou a virar uma outra coisa. O livro acabou sendo um livro de mais de uma voz, muito por causa disso. Não é uma longuíssima entrevista com o personagem, como tem livros muito bons até aqui, inclusive o Verão, do Coetzee, bom, são vários personagens, mas é sempre um entrevistado. Tem o Javier Cercas, que é um escritor espanhol, fez um livro de 400, 500 páginas, só com um biógrafo entrevistando um sujeito, e o sujeito contando a juventude. Ele deve ter tido um problema parecido, porque ele podia ter escrito aquele livro só como uma memória de juventude comum, primeira pessoa. Por algum motivo ele quis botar um biógrafo, que eu acho que eu até entendo o motivo ali, está no livro, porque o biógrafo de vez em quando dá umas provocadas e contesta, e dá uma quebrada digamos, na solenidade da fala, né? Na presunção de verdade, na autoridade. Então, esse, por exemplo, é uma solução que um corrimão vai dar, e que eu, não do mesmo modo como o Javier Cercas faz, mas de outros modos eu acho que estou conseguindo, espero que está conseguindo via esse artifício, né? Boa noite, Nery. Boa noite, Michel. Você atua muito no Twitter, o Michel também está presente, acompanha os dois. E pensando em história, muito do que acontece e muito do que tem se tornado história tem passado principalmente pelas redes sociais e muito pelo Twitter. As pessoas mais importantes, mais presentes na nossa história contemporânea estão no Twitter e mobilizam muito a partir do Twitter. Jornalistas, pessoas públicas, políticos. Como o escritor entra nessa plataforma e nesse novo ecossistema de viver o mundo, uma outra maneira de viver o mundo, uma nova maneira de viver o mundo, e de contar a história e de viver a história. Como o escritor pode atacar isso, e se é ético, já que conversamos muito sobre ética e sobre o dever do escritor, ou não dever do escritor, seria um dever do escritor hoje estar presente e se fazer presente nas redes sociais, no Twitter? Eu acho que é um dever do escritor se fazer presente, mas não nas redes sociais, né? Ele pode encontrar outras formas de se fazer presente e de dar, eu acho que, não diria que é uma obrigação, mas eu acho que é importante que os escritores também se manifestem publicamente sobre as posições sociais, políticas que eles têm, especialmente quando a gente está vivendo um momento como esse agora, como um momento nosso, que é um momento drástico, né? Um momento muito radical. Então, acho que os produtores de cultura precisam se manifestar. Eu não acho que precisa ser nas redes, pode ser de várias outras formas. Agora, porque eu tenho vários amigos que escolheram não estar nas redes, em nenhuma rede. E não acho que por isso eles sejam menos engajados do que os que estão nas redes, né? Porque eles estão fazendo outras coisas. Agora, no meu caso, que eu escolhi estar e estou bem presente em várias, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Bom, muito em função do espaço que eu tenho, que daí eu fico divulgando os cursos e tudo isso. Então, mas aí é outra coisa, né? Eu acho, da minha parte, eu escolhi uma forma funcional, que eu acho que condiz com o meio, que é o Twitter, né, que só possibilita muito poucos caracteres, que foi postar etimologias. Que eu acho que casa muito bem,
né? Você postar etimologias nesse espaço. E de vez em quando eu também solto algumas opiniões políticas, ou então faço um casamento entre a etimologia e alguma notícia que acabou de acontecer. Então eu junto as duas coisas. No Facebook eu tenho postado cada vez menos, mas quando eu posto também são opiniões políticas, de vez em quando os poemas. E no Instagram a mesma coisa. No Instagram eu posto muito pouco, quase nada. Assim, mas eu acho que eu vejo o Michel, por exemplo, o Twitter dele também é bem funcional, né? Não fica postando coisas aleatórias, dizendo qualquer coisa, comentando comida, né? Essas coisas o Michel não faz. Então ele também optou por uma coisa bem específica, que eu acho que daí cumpre um papel bem importante, né, pelo fato de nós sermos escritores e de ter pessoas que estão interessadas em dizer o que a gente diz. Então, é isso. Bom, acho que essa questão da obrigação é evidente que, assim, para mim é uma resposta padrão. Sobre isso eu não mudei de ideia. Quem escreve não tem obrigação de nada além de escrever. Isso eu acho que é meio senso comum, você concorda também. O que acontece é que eu acho que hoje o discurso da ficção, se ele ainda é passível de ser separado dos outros discursos da sociedade, eu acredito que seja, quero crer que seja, ele em si já é uma participação política importante. Pode ser para 5 pessoas, mas ele é importante. Porque a gente está cercado de discurso de política, de publicidade, de autoajuda, de religião, de ideologia, de tudo que é tipo, né? E a literatura, desses todos os discursos, ela se diferencia porque ela não aponta um caminho, né? Ela aponta para a dúvida, talvez aponte talvez para um caminho, ela eventualmente pode apontar como literatura engajada, mas ela vai fazer isso quando ela for boa, na minha opinião, né? Quando for boa literatura, ela vai fazer de um jeito que é mais oblíquo, né? Ela dialoga com outro tipo de sensibilidade que a gente tem, que não é apenas essa de concordar com o que está escrito no livro, ou se identificar. Claro que essas coisas são legais também, empatia, etc, etc. Mas a literatura ela vai além disso, né? Eventualmente, inclusive, ela pode ser muito incômoda, muito repulsiva até, né? Muito antissocial, tal. Eu acredito nesse caráter autônomo. Então, mas isso é uma resposta, digamos, de modo geral, assim, uma resposta genérica. Em relação a mim mesmo, a Noemi está certa nisso. Eu sempre usei, como eu sou jornalista, quando surgi nas redes, eu entrei razoavelmente rápido nas redes, demorei um pouquinho, mas não foi tanto. Eu sempre tive a consciência de que eu estava ali como uma figura, eu não vou dizer uma figura pública, mas eu era um jornalista, né? Eu não saio no Twitter falando coisas que eu não posso falar, que eu não poderia falar como jornalista, digamos, se eu estivesse num jornal. Acontece um crime, não tem prova ainda, eu não vou acusar o suspeito lá de ser um assassino. Isso talvez um pudor meu de jornalista, ninguém mais tem esses pudores, né, pelo jeito, mas eu ainda tenho isso. Então, nesse sentido, o Twitter ele sempre acompanhou muito a linha de conduta mesmo que eu sempre tive, né? Que inclusive, como jornalista, acho que isso me deu um pouco de noção, que talvez ninguém esteja nem aí para isso, mas eu estou ainda, que é essa, justamente, as pessoas talvez não querem saber o que eu comi hoje de manhã. Eventualmente solto uma bobagem, alguma coisa ali, coisas que são importantes para mim, eventualmente eu vou soltar aqui e ali, mas no geral é um Twitter que tem uma certa coerência, assim, de edição, digamos assim, como se fosse uma edição do que eu estou pensando. Eu ponho alguma coisa ali, digamos, o mais importante que eu estou vendo ali, eu comento. E aí, claro, de uns 3, 4 anos para cá, e especialmente, óbvio, de um ano para cá, digamos, da eleição, a questão da política ela se tornou tão onipresente na vida de todo mundo, né? Não tem como escapar disso, que acabou se virando um Twitter muito, muito enfático em relação a isso, muitas vezes, assim, né? Já briguei com pessoas por causa disso, coisa que nunca tinha acontecido, não acontecia 5 anos atrás. Eu estou no Twitter desde 2010, digamos. Então é isso, a política ela está entrando na vida das pessoas, ela está entrando na intimidade das pessoas. Esse é um tema
inclusive literário. Eu já escrevi um livro sobre isso, o meu próximo livro muito provavelmente está indo por esse lado também. E só que o jeito como você bota isso na ficção é diferente de dar uma opinião, dizer Bolsonaro, desgraçado, sei lá o quê. Na ficção ela passa por outros caminhos. Eu estava falando ali do Corrimão ali, é uma entrevista, então o jeito que a pessoa fala também já tem que ser provocado por uma pergunta. Por que aquela pessoa que está fazendo aquela pergunta fez? Aquela pergunta tem que ser importante, ela não é perguntar o que você acha do Bolsonaro e o personagem sair falando. Para mim não faria sentido. Eu prefiro contar a história de pessoas ali que se tiverem alguma relação com a situação atual, e no caso eu acho que do livro elas vão ter, vai ser para um meio mais oblíquo, um meio, não uma parábola, não uma metáfora, né? Mas uma coisa mais assim... Você vai ler nas entrelinhas do que as pessoas estão falando, as questões mais prementes aí da política, digamos, não tão diretamente, espero eu. Olha, eu gostaria de intercalar essas perguntas, mais uma pergunta da Fabiane e da Gisele, que são duas estudiosas da obra dos autores. Então, eu vou passar a palavra para a Fabiane, para ela fazer mais uma questão, e depois para a Gisele, e aí eu volto para a palavra para o público. Tá? Por favor, Fabiane. Deixa aqui. Tem um comentário da Noemi que eu acho muito interessante, acho que seria legal ela também fazer aqui, que é uma defesa de um retorno à origem, de um original que é um retorno à origem e não propriamente novo. E que a ideia do novo para você, na literatura, é que a linguagem possa fazer com que o leitor reconheça algo que talvez já seja familiar, mas que a linguagem estranhe. Então, eu acho que isso seria legal de comentar. Gente, eu tô com medo que essa coisa fique longa demais. Não vai ficar? Oi? Não vai ficar longo demais esse nosso... Olha, são 9h20. Podemos ir até 10h40. 10h40. Tá bom. Tudo bem, então. É que não quero entediar também as pessoas. Tudo bem. Legal. Sim, é verdade. Ponto. Legal isso que a Fabiane perguntou. Sobre esse termo, né, originalidade, que a grande maioria das pessoas associa a ideia de originalidade à ideia de novidade, exclusividade, raridade. Então, original é aquilo que é novo, único, exclusivo. Mas parece que as pessoas esquecem, quando falam de originalidade, que originalidade também tem a ver com origem. Né? Então, qual é a tua origem? Eu venho de Piracicaba, ou de que época isso é originário? É do século XVIII. Então, é exatamente o oposto, né? A origem tem a ver com o passado, e a ideia de originalidade parece que só tem a ver com o futuro, com algo que ainda não é conhecido. Então, uma coisa que eu penso é que a originalidade, né, isso que a gente chama de uma marca exclusiva de um determinado escritor, a linguagem pela qual você reconhece o escritor sem precisar ver a assinatura dele, que é o que praticamente todos os escritores querem conseguir, né, serem reconhecidos pela sua linguagem, pelo seu estilo. A originalidade, para mim, tem a ver com uma combinação entre as influências originais, as influências do passado, né, que tem a ver com as leituras desse escritor, o repertório cultural e familiar dele, com os sotaques que ele ouviu, com as vozes, com as leituras que ele fez, as músicas que ele escutou, as propagandas que ele viu, né? E quando eu falo em leituras, eu penso desde gibi e revistas
quaisquer, revistas de banalidades, desde revista Cláudia, revista Capricho, até Dostoiévski, Nietzsche, o que for, com uma vontade de sempre escrever os mesmos assuntos sob perspectivas que ainda não foram exploradas, né? Que é o que a gente chama, de novo, perspectivas tanto no sentido da linguagem que é utilizada para falar de um determinado assunto, como do próprio assunto. Então, para mim, a conquista de uma marca pessoal vem dessa combinação entre a origem no sentido do passado e a originalidade no sentido dessa perspectiva nova, né? Então, e outra coisa que eu acho muito importante é que essa origem que cada escritor tem, ela vai continuamente sendo processada, ela não é uma coisa fixa e estabelecida no passado, porque à medida que você lê, você vai reconsiderando as leituras que você já tinha feito. Então, a tua memória, a tua origem, ela vai sendo refeita, né? A memória é uma ilha de edição, como dizia o Ali Salomão. Então, a cada nova leitura, a cada nova experiência, a gente vai reincorporando a nossa origem, novas memórias, novas lembranças. As lembranças que a gente um dia teve não são mais as que a gente tem. A gente passa a ter memórias com a idade que a gente não tinha, ao mesmo tempo que a gente esquece memórias que a gente um dia teve, e a gente lembra das coisas de jeitos diferentes também, à medida que o tempo passa. Então, eu gosto de pensar em originalidade mais nesse sentido do que na forma como a maioria das pessoas pensa, que é a construção de algo muito novo, né? Porque esse novo não existe. É impossível construir uma coisa que seja puramente nova, não só na cultura, como em todos os aspectos do conhecimento, né? A novidade também é uma balela, né? Tá todo mundo o tempo todo sendo influenciado e copiando. E eu gosto muito dessa ideia de cópia, de roubo, de apropriação. É um trabalho que eu faço muito também, que acho que a Fabiane tinha falado, não sei se foi você que falou, sobre essa minha indistinção entre ficção e realidade, e eu acho que tem a ver com isso, com um gosto que eu tenho pela apropriação, pela cópia, e de muitas vezes as pessoas julgarem que determinada coisa é exclusivamente minha, mas não, eu estou brincando, ela não fui eu que escrevi, eu copiei de alguém, ou eu roubei de alguém, né? O Cortázar que fala, quem não pode empresta, quem pode rouba, né? Que o roubo é uma liberdade que o escritor tem e que ele deve se valer dessa liberdade, porque ele rouba e ele transforma em alguma outra coisa, né? E muitas vezes leitores vêm me mostrar de alguma influência que tem em algum livro meu e que nem eu mesma tinha me dado conta dessa influência. Algumas são conscientes, outras não são, né? E para mim a originalidade é isso. E eu acho que isso é libertador também, não ficar pensando que a gente é obrigado a, né, reinventar a roda a cada livro que a gente escreve. Tinha mais alguma coisa que você falou? Era isso mesmo. Tá. Eu vou passar para a Gisele fazer uma outra questão para o Michel. A questão que eu queria fazer é a respeito... um tema que é comum nos seus romances é
é o espectro de transtornos mentais e neurológicos. Então, depressão, Alzheimer, outros transtornos, alcoolismo, por exemplo, como acontece no Diário da Queda, né? Que fez com que, pelo menos em algumas resenhas, eu vi uma associação à chamada neurolite, né? Que seria essa literatura dedicada a distúrbios mentais ou neurológicos que acometem as populações das sociedades contemporâneas. Então, eu queria saber para você qual que é a importância, né, de tratar desse tema, e se por acaso essa categorização, esse rótulo, digamos assim, se isso o incomoda. Obrigado. Eu não tenho muito assim incômodo em relação a classificações da crítica aqui e ali, porque isso também são conceitos que são externos ao meu controle, né? O livro também ele tem a vida própria e se alguém enxergou isso, né, e há 3 ou 4 exemplos, já é válido para a teoria da pessoa. O que eu sei é a respeito do que me motiva a escrever, de como foi o processo para escrever essas coisas. Às vezes também, de novo, talvez não interesse ninguém, mas a mim, pelo menos, eu dentro lá da minha memória, né, eu vou ter a certeza de que a minha escolha por esse tipo de personagem, ela não foi exatamente o mesmo tipo de escolha que alguém que faz a tal da neurolite teria. Como eu vejo, assim, a neurolite em geral, pelo que eu leio, pelo que eu conheço, assim, é uma literatura muito centrada assim, em protagonistas que têm algum problema. Digamos, um narrador em primeira pessoa que está com um problema cerebral, digamos, qualquer. Os narradores do Lourenço Mutarelli, por exemplo, né, tem muito isso. Os meus não, eles estão de fora em geral. Eles falam de pessoas que tiveram esses problemas, mas eles não estão sofrendo com isso. Então, esse tipo de narrador é um recurso, né, que eu acho, assim, por exemplo, se o narrador tem um problema mental, uma degeneração qualquer, ele cria imediatamente uma desconfiança no leitor, que é algo que eu faço nos meus livros, mas não por meio da doença, eu faço por meio das inconsistências da memória, digamos assim. Esses exemplos que você usou, a mãe do Segundo Tempo, o avô do Diário da Queda e tal, são pessoas que o narrador, do alto da sua suposta sanidade, julga, né? E só que ele também tem suas contradições, que elas estão plantadas ali no livro, acho que suficientemente para que o leitor também perceba essas contradições e também perceba que existe uma desconfiança, que existe um problema de autoridade de quem fala. Então, eu acho que é assim que eu vejo. O alcoolismo, sim, claro, é um problema mental também, né? Mas eu acho que ele tem uma característica um pouco diferente por exemplo, do Alzheimer ou de uma esclerose múltipla, coisa assim. O alcoolismo ele tem simbolicamente, dentro da literatura, ele pode ter esse caráter de alívio de responsabilidade, digamos, né? Uma pessoa que age bêbada, ela talvez não tenha tido a intenção de fazer aquilo, coisa assim, o que daria para fazer uma analogia em relação a, por exemplo, quem está sofrendo um Alzheimer, que também já não sabe muito o que faz. Mas existe uma diferença. Nos meus livros, por exemplo, no caso dos narradores, eles sempre passam por um processo de escolha. E mesmo que o narrador do Diário da Queda, por exemplo, seja um alcoólatra, é uma escolha dele, a sua maneira. É um pouco o que o livro discute isso, né? O que é herdado, o que é escolha nossa, o que é livre-arbítrio, o que é meio social. E se eu botasse um narrador que tem problemas fisiológicos com a memória, com o cérebro, eu estaria tirando um pouco a força desse dilema dele que passa por essa escolha. Eu gostaria de saber se mais alguém quer fazer alguma questão, propor alguma questão, porque eu recebi um comunicado que talvez a gente tenha que já ir encerrando os trabalhos, até porque para sobrar um tempo para aqueles que quiserem trazer livros para serem autografados pelos 2 convidados. Eu acho que o pessoal que está vendendo os livros ainda está aí fora, né? Então, queria saber se mais alguém quer fazer alguma questão. Senão, eu vou começar a encerrar os trabalhos. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos.
as pessoas que nos ajudaram neste evento, né? Quero agradecer aos funcionários do Departamento de Teoria Literária, especialmente a figura do Benhur Eusébio, que é o nosso secretário. Agradecer aos colegas do Departamento de Teoria Literária, os professores que estão presentes, que dispensaram os alunos, né? Agradecer também a todo o pessoal da revista Magma, que está, além da revista, organizando o seminário de pós. Eu vou tentar citar aqui, mas posso cometer alguma injustiça, né? A Ariana Oliveira, que fez o cartaz do evento, né? O Daniel, o Ricardo, a Beatriz, que está presente, a Júlia, acho que vou fazer alguma injustiça, né? E, enfim, a todos que nos auxiliaram nesse trabalho, né? Quero agradecer imensamente às duas alunas que vieram participar da mesa, e agradecer aos dois convidados, né? Ao Michel, a Noemi. Nós que agradecemos, né? Pela participação e trazerem a sua experiência de escritores para conversar com a gente, né? Então, eles vão se dispor, ainda ficaram uns minutos aqui, e quem quiser trazer algum exemplar para ser autografado, nós aproveitamos esse final de tempo para isso, tá certo? Fora isso, boa noite a todos e até o próximo Voz Escritoria. Agradeço, na verdade estou esquecendo de dizer que a organização esteve a cargo da Viviana Bose, minha colega, e de mim, e nós agradecemos muito aos que estiveram e estão presentes aqui, né? Obrigado, então. Tá? Beatriz, cadê seu exemplar? Você que propôs acabar agora. Cadê o exemplar? Vocês têm que trazer exemplares para ser autografado aí, porque